O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 30 de setembro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos lá, porque amanhã eu irei. Amanhã é o dia da feijoada. Feijoada pede uma geladinha. Ou seja, nada me faltará. Ou como diria o meu amigo Denilson, Naldos me faltará. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Retornamos ao quadro Verdade Alienígena, ao estudo do livro UFOs captados por câmeras do grande mestre Ryuho Okawa. E hoje nós vamos nos deparar com a raiz ou a gênese da descrença, do ceticismo ufológico, chamaremos assim. O que leva as pessoas a não crerem na existência de vidas além da Terra? Qual que é a procedência dessa crença? A gente tem que entender que nós vivemos, depois do século XVIII, um mundo iluminista. Ou seja, o que eles chamam de razão, na verdade, é uma crença, é como se fosse uma seita universal que não crê no transcendente. Embora as lideranças deles creiam e se utilizem de mecanismos para estabelecer o quê? Uma barreira entre a parte de baixo da pirâmide e o que está acima, além do topo da pirâmide da humanidade. E esses mecanismos dos quais se utilizam, que é a imprensa, o consórcio, tanto é que no incidente de Varginha, uma TV daqui mandou um jornalista bunda mole, aqui, um esquerdinho, ir lá fazer palhaçada em Varginha. Ele não foi lá apurar a verdade, se existiu um ET, se caiu uma... Não, ele foi lá fazer gracinha. Porque é isso que eles fazem. E aí eles tentam colocar a questão alienígena no mesmo patamar do que do Coelho da Páscoa, do Papai Noel. Embora tenha existido São Nicolau, eles nem tocam no assunto. Ou seja, eles tentam transformar... Qual que é a ideia disso? É desabilitar o Natal, desabilitar a crença no transcendente. O Natal, o que seria o Natal? Seria o nascimento de Cristo, de Jesus o Cristo. Ou seja, um ser que veio enviado por Deus, seria o cumprir de uma profecia, ou seja,
aceitar a profecia, aceitar o transcendente. Então eles têm que primeiro eles criaram uma figura, o Papai Noel, que para desabilitar São Nicolau. E depois eles transformam tudo em superstição. Coloca tudo na esfera da excentricidade, da bizarrice, e por aí vai. Mas vamos conversar disso na sequência do texto. De volta ao texto do mestre Ryo-Hokawa, ensinar sobre os espíritos e outro mundo é o principal caminho da religião. Aqui eu falo sempre, gente, questão da religião. Qual que é a função da religião? O mestre Hokawa já está definido aqui. É ensinar sobre os espíritos e outro mundo. Ensinar sobre os espíritos e outro mundo é o principal caminho da religião, então eu só preciso seguir com a minha missão, quer o público creia ou não. Quando se trata de palestras sobre OVNIs e alienígenas, no entanto, muitas pessoas não seriam convencidas a menos que os capturássemos e os mostrássemos como pandas do zoológico de Ueno, em Tóquio. E aqui outro ponto interessante, que mesmo pessoas que acreditam na religião têm uma dificuldade terrível em aceitar a questão alienígena. Tem um cidadão que eu acompanho, parei de acompanhar, que o cara virou um bocó de primeira, agora está atacando os alienígenas do passado, que, por exemplo, ele tem a Bíblia como uma verdade absoluta. Ou seja, ele acredita na história da cobra que fala. Ele acredita na história de uma cobra que fala, mas não acredita em alienígena. Outro até diz, não, mas quando Deus puniu a cobra por ter incitado a Eva ao pecado, ele tirou os braços, as pernas e o dom da fala. Ou seja, ele admite que existia um ser reptiliano no jardim do Éden junto a Adão e Eva. Mas não existe um ser reptiliano no espaço. Ou seja, é uma crença seletiva, mano. Ademais, muitos OVNIs apareceram um após o outro. Tiramos fotos e fizemos vídeos com sucesso de mais de 60 OVNIs. Com a ajuda de minha esposa, Shio Okawa, conseguimos reunir uma coleção de fotos de OVNIs que também contém a leitura espiritual e diálogos com as pessoas do espaço. Isso aqui é um ponto importante. O mestre Ryo Hokawa ele sempre se refere aos alienígenas como pessoas do espaço. Ou seja, está no mesmo patamar que os humanos, só estão no espaço. Claro, não estou entrando na questão evolutiva, mas na questão... Se a gente imaginar que o homem é uma criação divina, eles também foram criados por Deus. Este é provavelmente o primeiro livro desse tipo no Japão. Assim chegamos a tempo de fornecer evidências para nosso filme de animação As Leis do Universo, parte 1, que foi lançado em 2018. E aqui eu só quero fazer um adendo, se alguém que não assistiu o filme quiser assisti-lo, eu peço que entre em contato comigo, pelo contato do Cuesta, ou aí até na descrição do programa, caso você estiver em São Paulo, que eu converso com o pessoal no Shoshinkan e a gente marca uma sessão para passar o filme. Ok? Mas tem que ter várias pessoas, hein? Não é uma só. Se você puder levar mais pessoas, que aí fica legal de fazer uma sessão de cinema. Claro, vai ser cobrado em preço de ingresso, tudo. Mas nós fazemos uma sessão. E o preço, eu garanto, não é nada distorcível, é um preço camarada. Bem, dito isto, assinado Ryo Hokawa, mestre e CEO do grupo Rap Science, 21 de setembro de 2018. Prólogo. O universo contém trilhões de galáxias fora da Via Láctea, a galáxia a qual a Terra pertence. Então é quase impossível acreditar que não haja um único planeta com condições e ambientes semelhantes aos da Terra. Em função disso, é mais sensato acreditar que planetas com ambientes semelhantes ao da Terra existam em cada galáxia. Sendo assim, algumas pessoas naturalmente imaginam que pode haver seres com inteligência avançada, assim como os da Terra, nas vastas extensões do espaço sideral. Isso aqui é outro ponto interessante, que há também uma teoria de que quanto mais distante do ponto inicial, do ponto do Big Bang, ou Big Bang, ou seja, a explosão da caixa de Pandora, quanto mais distante, mais antigos são esses corpos celestes,
E por isso eles teriam, quanto mais antigos, eles teriam civilizações mais avançadas devido à antiguidade. Quanto mais perto, mais primitivo. Quanto mais distante, mais avançado. Contudo, há um pensamento contrário que se traveste de científico com o fim de não assumir a sua condição de crença. É a popular ciência. Aquilo que é o que o consórcio chama de ciência, na verdade, é uma seita universal, que se baseia no quê? Na crença, e não no estudo científico, que é o estabelecimento de pesos e medidas. Mas vamos conhecer. Em 2022, no site EBSCO, publicado foi um artigo de autoria de José L. Sprendlin, alcunhado de Hipótese da Terra Rara. Lendo-se que a hipótese da Terra Rara foi proposta pelo paleontólogo Peter Ward e pelo astrônomo Donald Brownlee em seu livro Terra Rara, e se baseia no fato de que a vida é complexa e incomum no universo, chegando à conclusão de que a Terra pode ser o único planeta da Via Láctea com uma vida complexa. Aqui vamos pegar 2 pontos. Eu disse vida complexa e não vida simples, ou seja, pode ser uma vida simples, pode ser uma vida, um micróbio, uma bactéria, um ser unicelular. E a localidade na Via Láctea, ou seja, ele descarta as outras galáxias. Essa dupla descarta as outras galáxias. Mas vamos lá. De acordo com a hipótese da Terra Rara, a Terra é um planeta cachinhos dourados. Cachinhos dourados, aquela história infantil da menina que ela entra na casa dos ursos. Aí ela deita numa cama, ela não gosta, deita na outra e na outra. Aí o urso entra, bom, alguém deitou na minha cama, mas não tem ninguém ali. Aí, alguém deitou na minha cama. Eles acham na última. Cachinhos dourados, eles veem planetas com condições de vida e falam, não tem vida nesse planeta. Vamos para o outro. Não tem vida. Ou seja, a localidade em que esses planetas estão são plausíveis de ter vida. Ou seja, Marte seria um planeta plausível de ter vida. Como não tem lá, vamos para o outro, para a Terra. Ou seja, a Terra é esse planeta. E esse termo é utilizado em várias galáxias. Eles falam, esse é planeta cachinhos dourados. Ou seja, está numa condição favorável para o surgimento de vida. Ou seja, do que eles chamam de vida. Nós vamos entrar em discussão disso um pouquinho mais para frente. Vamos lá. De acordo com a hipótese da Terra Rara, a Terra é um planeta cachinhos dourados, com as condições certas para a vida, pois existe um certo tipo de galáxia e um local certo nessa galáxia. Tem um tipo certo de Sol e se está localizado à distância certa desse Sol, um tipo certo de planeta e um tipo certo de Lua. Várias características da Terra são únicas, pois fornecem suporte à vida. Até aqui, completamente correto. Tem o tamanho certo, suporta água líquida, tem uma atmosfera favorável, produtos químicos na superfície, continentes estendidos, um forte magnetismo e uma grande lua, sendo que o tamanho e a massa da Terra são críticos para reter a atmosfera e os oceanos, correto? Com grandes quantidades de gases, como o dióxido de carbono, produzindo um severo efeito estufa e altas temperaturas. E mais, as características biológicas incomuns tornam possíveis a evolução da vida, incluindo as condições primárias que viabilizam a nutrição de moléculas complexas. Aqui tem 2 pontos que eu quero pegar antes de falar das moléculas, que ele falou. Quantidade de gás como o dióxido de carbono produzindo um severo efeito estufa e altas temperaturas. Espera aí, mas o efeito estufa não é nocivo? O dióxido de carbono não é nocivo? Como eles dizem, as mudanças climáticas. Vários cientistas já falaram. Nós estamos, como eu falei, no setor dos cachinhos dourados. Ou seja, vários cientistas têm um consenso de que para tornar a Marte habitável, teria que se produzir uma atmosfera. Como que se produz? Levando o que nós temos de sobra aqui, poluição para lá. Como poluição, sim, leva as máquinas para lá.
as fábricas, elas vão poluir a atmosfera de Marte e Marte vai se tornar propícia à vida. Por quê? Simples, pequeno gafanhoto. Todo mundo na escola estudou uma coisa chamada fotossíntese. Não, todo mundo, você não pôs um chumacinho de algodão, molhou e pôs um feijãozinho. Lembra? Todo mundo plantou um feijãozinho na escola. O que fazer? Fotossíntese, que é a planta suga gás carbônico e espelha oxigênio. Simples. Dióxido de carbono não é nocivo. Ele é vital para a vida. O outro ponto aqui que a gente tratou das moléculas complexas. Isso aqui é outro ponto onde nós vamos bater de frente com a teoria de Darwin. Darwin fala muito da evolução, seleção natural das espécies. Na verdade, é seleção artificial. Por quê? Porque natureza é equilíbrio. Para ocorrer qualquer evolução tem que ter desequilíbrio, porque vai forçar aqui a adaptação. Ou seja, vai forçar o quê? O aumento de força, de musculatura, para poder se viver numa condição desfavorável. Isso exige o quê? Evolução. Você está instável, não tem por que você evoluir. Você vai evoluir para quê? Para quê? Se você não te falta nada. Entende? A própria lenda bíblica mostra. O homem só passou a se desenvolver depois que saiu do Jardim do Éden. Estava no Jardim do Éden, a vida era uma maravilha. Tinha comida, água, não faltava nada. E o homem estava lá pelado. Aí Deus deu um desequilíbrio para o homem, jogou uma mulher lá. Aí começaram os problemas da humanidade. Quando Deus tirou a costela do Adão e fez a mulher, começaram os problemas da humanidade. Mas voltando, outra questão. A vida unicelular. A vida, para surgir, os cientistas não sabem, embora eles afirmem categoricamente, eles não sabem como que surgiu a vida. Não se tem o paciente zero, que seria uma molécula, uma partícula que foi animada eletricamente e passou a se mover. Passou a necessitar de energia, ou seja, consumir e excretar aquilo que foi consumido. Ou seja, eles dizem que a atmosfera da Terra foi formada por quê? Peido de bactérias. Sim, as bactérias começaram a soltar gases, essas gases subiram para a atmosfera e formaram a atmosfera da Terra. Isso é estudo científico. Não sou eu que estou falando. Eles dizem isso. E aí, nós vamos chegar no outro ponto que o que gerou a evolução? Situações desfavoráveis, ou seja, a bactéria não se sabe como foi animada essa bactéria, esse micróbio, não se sabe como que essa eletricidade bateu naquela molécula, ela passou a animar, passou a estar viva e passou a se alimentar, não se sabe como disso, e que situações desfavoráveis exigiram que essa molécula se adaptasse para não morrer. E aqui outro ponto curioso, agora vamos para a questão ufológica, que é o ponto o fato da Terra estar numa condição confortável, como ele falou aqui. Aqui tá na galáxia certa, tá no local certo da galáxia, com o Sol certo, tá tudo certo. Tá tudo certo para a Terra, para a vida existir. Contudo, essa formação da vida não é uma exclusividade da Terra. Não se sabe como foi animado. Ou ocorreu essa animação da molécula. Isso pode ocorrer em qualquer lugar. Basta um fenômeno elétrico que anime aquilo. É o projeto do Dr. Frankenstein. O Dr. Frankenstein anima pedaços de cadáver, ele junta tudo, costura e anima com eletricidade. Ou seja, como é que aquilo foi animado? E aí é um ponto que eu vou concordar em termos com ele. Essa confortabilidade da Terra, essa condição estável da Terra, não é o que nos torna pouco evoluídos, porque esses seres dos outros planetas, eu suponho que para atingir esse grau de evolução, eles se desenvolveram em planetas muito difíceis, ou seja, que exigiu uma evolução muito superior e exigiu que eles construíssem veículos para sair de lá, para vir para cá. E aí entra naquele outro estudo que são dos exilados de Capela. Esse já é o outro livro que eu faço estudo. Mas se você pegar, você junta.
Eles estão atrás de quê? De estabilidade. Eles já chegaram no ápice da evolução deles, talvez possa evoluir mais, eu não descarto, mas que eles também estão cansados, eles vêm para cá porque aqui é um planeta confortável, aqui é um território confortável. E nós não evoluímos porque esse conforto não exige da espécie humana essa evolução. Isso é um negócio interessante para se pensar, gente. Nós estamos limitados pela nossa realidade. E por aqui eu encerro o programa de hoje, gente. É de se pensar. E em função disso, nós somos presas fáceis desses alienígenas, que eles criaram, que é a nova ordem mundial, e fazem do mundo o que quer. Você vê, nem com a pandemia nós nos movimentamos, aliás, tornamos as presas mais fáceis ainda para eles. Prestar atenção, como que o humano é tão fácil de ser dominado? Está lá no livro de Ezequiel, eles vieram, pegaram as filhas dos homens, engravidaram, escolheram as mais belas para eles. Eles mandam na humanidade, que a humanidade é a humanidade. Quem se interessa mais por essa questão dos alienígenas mandando a humanidade, procura aí no Cuesta sobre os exilados de Capela. Essa série que eu estou desenvolvendo, que eu estou mostrando desde o começo como que esses exilados vieram para cá e dominaram a humanidade. E como nós que estamos na base dessa pirâmide somos escravos deles. Certo? Dito isto, é a hora de passar o chapéu. É a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, o meu livro aqui, A Máquina da Verdade. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para molecada, que a molecada vai gostar. Na sequência, eu estou disponibilizando o meu outro livro, A Saga de Kid Winchester, hein, gente? E chegou finalmente o meu novo livro. Eu ainda não recebi, mas ele já está à venda em todas as livrarias do mundo. É só pedir. Atenção! A Noite das Intrusas ou o Retorno de Zé Jedi. Ele tem um nome duplo. 2 nomes. Isso, ao ler a história, vocês vão entender o porquê disso. A Noite das Intrusas ou o Retorno de Zé Jedi. De Matheus Duarte. Eu, porque não me conhece. Peçam em todas as livrarias, que eles estão disponíveis em todas as livrarias do mundo. É só pedir que eles encomendem e o livro chega lá, ok? Na sequência, eu estou disponibilizando o link do meu curso Fundamentos do Exorcismo e aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoia-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix, para você já fazer sua doação para cá, contribuir para o Cuesta, para continuar comprando livros, para continuar evoluindo. Depois tem uma novidade que não vou mostrar hoje para vocês. Vai ficar para o dia do Exilados de Capela. O próximo Exilados de Capela, para quem quiser conhecê-lo. Aí tem o Pix, para você já fazer sua doação aí. Só digitar aí. Manda grana para cá, que nós precisamos. Faz uma doação, mesmo que for de R$1,99, cara. Contribui com a gente. E aí tem o PayPal para os acólitos do estrangeiro, gente. Estamos sendo muito assistidos em Sacramento, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Na sequência, temos o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador. Ó, dia 7 vai ter uma caminhada lá em Brasília. Ó, compra a beca aqui, já vai uniformizado para ela. Aí tem o link de Com Letras de Mateus, meu álbum de rock. E aí, na sequência, o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, perguntar do filme da Rap Science, As Leis do Universo, parte 1. Falar, eu quero assistir, Matheus, tem como agendar uma sessão aí, mas traga mais gente, não vai ser para uma pessoa só, nós temos que ter bastante, ter um quórum aí para coisa funcionar. Pelo menos umas 15 pessoas, no mínimo. Ok? Aí tá o link aí, e aí o link do grupo do Cuesta no X, o Právida do Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Ok, gente?
E atenção, próximo evento. Atenção, atenção. Denilson chamando todos os carros. Próximo evento, amanhã. Regras para erradicar os radicais. Amanhã não. Amanhã eu vou no Naldo, porque Naldos me faltará. É no sábado. Regras para erradicar os radicais. Batalha cultural, no sábado, dia 4 de outubro de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 4 de outubro de 2025, às 18 horas. Regras para erradicar os radicais. Batalha cultural. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!